Essa é uma aula de matemática preparada para o 8º ano da Escola Isaac de Alcântara Costa e será feita no dia 8/6, das 14h30 até as 15h15, portanto, só 45 minutos, uma única aula. Então, na agenda, nós teremos a correção do exercício a respeito de sistema de equação do 2º grau com duas incógnitas, e aí nós falamos especificamente das soluções gráficas, como representar esses sistemas dentro de um gráfico. Então, iremos aqui realizar a correção desse exercício a fim de tirar as dúvidas que ainda restam a respeito deste assunto. Como vocês podem perceber, esse é o nosso exercício e a primeira questão pedia para que você desenhasse os gráficos do sistema de equação a seguir. Aí nós temos o item A, item B e item C. Uma coisa importante, para poder desenhar esses gráficos, eu preciso determinar pares ordenados para a primeira e para a segunda equação em cada um dos sistemas. Então, observando a letra A, já temos aqui na nossa lousa o nosso sistema e também separando as duas equações. Nós iremos encontrar números para x de acordo com y e número para x de acordo com y em ambas as equações. Fazendo aqui, nós temos esses pares ordenados. Quando eu digo que x é igual a 4, o meu y vai ter que ser igual a -1, para que eu tenha como resultado o meu 5, pessoal. Não é 9 não, tá bom? O meu 5. Como assim, Everton? 4 menos 1, menos com menos é mais, 4 mais 1 é 5. Quando o x for igual a 5, o y vai ser igual a 0. Quando o x for igual a 6, o y vai ser igual a 1. Um detalhe, eu escolhi números inteiros para facilitar na alocação do gráfico. Aqui na próxima equação, da mesma maneira. Quando o meu x for igual a 3, o meu y vai ser 2. Por quê? 3 mais 3 vezes 2 é igual a 9. Quando o meu x for 6, o meu y vai ser 1. E quando o meu x for 9, o meu y vai ser 0. Uma coisa interessante, o par ordenado 6 e 1 aparecem em ambas as distribuições que eu fiz. Por quê? Porque 6 e 1 é a solução do nosso sistema. Com os pontos já definidos, nós temos ele como coordenadas cartesianas. Então, nós teremos condições de marcar no plano cartesiano. Eu estou trazendo para vocês uma imagem que já traz um plano cartesiano quadriculado para facilitar o entendimento. Então, nós temos aqui o nosso plano cartesiano e nós temos que localizar os pontos que nós falamos. Por exemplo, o primeiro ponto, o ponto 4 e -1 vai estar bem aqui. O ponto 5 e 0 vai estar aqui em cima do 5 e o ponto 6 e 1 vai estar aqui nesse ponto. Vamos observar. Aí, já desenhados os pontos, nós temos agora os pontos desta primeira equação e traçando uma reta nesses pontos, nós obteremos o gráfico desta primeira equação. Este gráfico aí exposto, a gente agora vai procurar o próximo gráfico que tem como os pontos cartesianos 3 e 2, 6 e 1 e 9 e 0. 3 e 2, 6 e 1 e 9 e 0, olha, 3, sempre olha primeiro o eixo x, 3 e 2, 6 e 1, 9 e 0. Traçando a reta aqui, a gente vai ter o nosso gráfico desta função, desta equação. E aí eu já vou colocar aqui para vocês os dois gráficos sobrepostos. E aí, olhem só, o ponto 6 e 1, como eu falei para vocês, é a solução do nosso sistema de equação e por isso que ele é exatamente o ponto de cruzamento entre essas duas retas. O próximo item é o item B, que traz o sistema de equação 3x menos 2y igual a 6 e x menos 3y igual a 2. Trouxemos esse sistema de equação aqui para a lousa da mesma forma que o anterior e aí pegamos cada uma das equações e distribuímos em pares ordenados de tal modo que conseguíssemos vários pares ordenados. Aqui 2 e 0 vai ser a solução do nosso sistema, mas aí também encontramos outros pares que são particulares de cada sistema e esses pares ordenados são as coordenadas que nós iremos colocar agora no plano cartesiano para tentar desenhar esses gráficos e assim encontrar o cruzamento desse gráfico dentro do plano cartesiano. Já estamos aqui com o nosso plano cartesiano e iremos observar
um a um onde estão os nossos pontos. O primeiro ponto vai ser, do primeiro gráfico, vai ser o ponto 0 e menos 3. Lembrando, primeiro procuro na reta horizontal, que é a reta x, e aí o ponto 0 e menos 3 vai estar situado exatamente aqui, ó, em cima do nosso menos 3, porque 0 não sai do canto, procuro menos 3, então eu vou localizar aqui nesse ponto. O próximo ponto é o ponto 2 e 0. O ponto 2 e 0 vai estar bem aqui, ó, em cima do nosso 2. E o último desta primeira equação é o ponto 4 e 3. 4 e 3 vai estar aqui, o cruzamento entre a linha 4 no eixo x e o ponto 3 no eixo y. Já a nossa próxima equação vai ter como pontos o ponto menos 4 e menos 2, que vai estar situado exatamente aqui. E também teremos o ponto 2 e 0, que inclusive já localizamos, é este ponto. E o ponto 8 e 2, que vai estar bem aqui. E essa primeira exploração foi só para eu mostrar a vocês onde estaria dentro desse plano, mas observando agora os pontos que eu acabei de citar. O ponto menos 3 e 0, que está aqui, ó, marcado. O ponto 2, aliás, aqui é 0 e menos 3, tá bom? Aqui é o ponto 2 e 0, e aqui é o ponto 4 e 3. E aí a gente traçando uma reta aqui, nós temos o seguinte gráfico. Pessoal, o gráfico às vezes não vai passar bem em cima, porque o software que eu estou utilizando não é um software específico. Mas no desenho de vocês põem a régua, traçam bem direitinho, que ele vai passar exatamente em cima. E aí os pontos da outra equação que eu citei estão aqui, ó. Ponto menos 4 e menos 2, o ponto 2 e 0, o ponto 8 e 2. E no final, quando eu desenho os dois gráficos, eu tenho o seguinte cruzamento. A solução do nosso sistema, é o ponto 2 e 0, que está aqui, e aí o restante do gráfico segue da maneira que está exposto aí para vocês observarem. Galera, se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem observar melhor, dá uma pausa no vídeo e aí você observa algum ponto que você queira fazer uma explanação, tentar anotar alguma dúvida, para quando retornarmos para o grupo do WhatsApp, essa dúvida seja sanada. A letra C traz para nós o sistema de equação x mais y igual a 4, 2x mais y igual a 7. E aí faremos o mesmo esquema com a distribuição dos pares ordenados que respondem cada uma das equações, a fim de encontrar coordenadas cartesianas para colocarmos dentro do nosso gráfico. Já temos aqui no nosso quadro algumas coordenadas que respondem à primeira e à segunda equação. E temos aqui que o par ordenado que responde o sistema de equação é o par ordenado 3 e 1, porque ele aparece em ambas. Só lembrando a vocês que para vocês encontrarem esses pares ordenados, é só você colocar um número no valor de x e automaticamente, calculando a equação, você encontra o número para o valor de y. E da maneira que está exposto aqui, esses são pares ordenados que gerarão um gráfico a respeito desta equação, e esses são pares ordenados que gerarão um gráfico a respeito desta equação. E ao final eles se cruzarão no ponto 3 e 1. Aqui no nosso gráfico nós temos já os pontos marcados, e aí nós temos aí o ponto 2 e 2, nós temos também o ponto 3 e 1, e nós temos o ponto 1 e 3. Desta maneira, esses pontos aí colocados são os pontos relativos à equação x mais y igual a 4. E aí, cruzando esses pontos, nós temos então o nosso gráfico desta equação x mais y igual a 4. Já para outra equação, 2x mais y igual a 7, nós temos os pontos. Nós temos os pontos 2 e 3, como foi colocado, temos o ponto 3 e 1 e temos o ponto 4 e menos 1. Quando traçamos uma linha, localizamos assim o gráfico correspondente a esta equação. E quando sobrepomos esses dois gráficos, nós temos o seguinte resultado, com o ponto 3 e 1 sendo comum aos dois gráficos. Sendo ele comum, ele é
a resposta, o par ordenado que responde o nosso sistema de equação. A nossa segunda questão pede para que você desenhe somente o ponto de cruzamento dos sistemas de equações a seguir. Desta forma, o que vocês deverão fazer aí é resolver esse sistema e encontrar os pares ordenados que são resposta desse sistema. Eu não vou fazer a resolução, quero só fazer aqui a representação para vocês de como é que funcionaria isso. Então, observando aqui o nosso gráfico, nós temos aqui, no caso, a primeira equação é x menos y igual a 1 e menos x mais 2y igual a 3. O par ordenado que responde a esse sistema é o par ordenado 5 e 4. Sendo 5 e 4, nós temos aqui o seguinte, ó, eu já resolvi aqui, e aí o par ordenado 5 e 4 é o ponto no gráfico que seria a solução do nosso sistema. Se você fizer o procedimento da primeira questão, você vai encontrar dois gráficos que passam aqui de alguma forma, e esse é exatamente o ponto de cruzamento entre esses dois gráficos. Na letra B, nós temos o sistema x igual a 3y e x menos 2y igual a 3, e a resposta vai ser menos 9 e menos 3, está aqui o nosso ponto de cruzamento. E na letra C, menos 2 e 1, e está aqui o nosso ponto de cruzamento. Encerrando assim a correção do nosso exercício.